Um outro grande exemplo de unificação a gente observa na física. Existe uma busca afanosa por parte de uns setores da ciência em buscar unificar todas as forças fundamentais. E isso não está tendo sucesso até agora. Eu coloco aqui uma pulga atrás na orelha. Por que será que não se está tendo sucesso com isso, né? Porque, até onde eu sei, uma das questões para possibilitar que isso seja feito seria saber o que aconteceu exatamente no instante em que o tempo surgiu, né? A escala de tempo absurdamente pequena. E isso é extremamente difícil de saber, dado o método que a ciência adota atualmente. Será que não faltaria melhorar a ferramenta humana para perceber isso? Será que esse livro que eu estou apresentando a vocês não apresenta a chave para a solução desses problemas? Ou será que é besteira, né? Eu estou imaginando coisas e tudo mais. Bom, a questão é que essa busca, né, apesar de todos os esforços, ela parece estar patinando cada vez mais. Os poucos pequenos avanços que existem no campo de toda a ciência hoje em dia se dão justamente por pessoas que estão fazendo coisas que vão um pouco fora dos padrões. Mesmo que essas pessoas neguem, né, e não queiram falar sobre o transcendente, Deus, o absoluto, mesmo assim elas conseguem andar um pouquinho mais do que muitas pessoas que estão patinando há décadas. Por que será? Será que falta um ingrediente? Será que falta alguma coisa nessa história toda? Será que a grande síntese tem algo a contribuir? Ou não? Esse julgamento eu deixo a você. Bom, aqui é outro exemplo, né, de unificação. Podia pegar o reino da Itália, a Inglaterra, né, os diversos outros países do mundo, né? Você tem também uma tendência de unificar povos, né, quando isso se torna possível e conveniente, né? Que a Prússia, né, foi um dos reinos principais responsáveis pela unificação e formação do país que a gente conhece hoje por Alemanha. A gente vê isso em várias nações, né? E hoje em dia o nosso mundo globalizado já se fala a respeito de uma comunidade global, né? Um governo global, não confundir com um domínio global, mas no melhor dos sentidos, né? Uma quebra de barreiras de nacionalidade para que a humanidade possa operar de uma forma muito mais fluida do que essa dividida por estados-nações. Isso é alta geopolítica, né? Que eu não vou entrar nesse detalhe, né? Mas a gente vê que o mundo está caminhando para isso, né? Então, em todas essas coisas que eu pontuei aqui, a gente percebe que a unificação é uma tendência, né? Não só do planeta como um todo, mas como da humanidade, né? E de todo o universo, eu estenderia. Só que a humanidade ainda não tem uma plena ciência dessas questões. Se as pessoas se debruçassem sobre isso com um verdadeiro interesse, isso seria um primeiro passo para a gente começar a mudar, transformar efetivamente a nossa civilização. Bom, sobre essa tal de intuição, a gente pode falar que o intelecto está relacionado à matéria, está orientado pela e para a matéria, mesmo sendo uma coisa não física como a intuição. A intuição seria uma forma de pensamento do espírito e que, portanto, está orientado pelo e para o espírito. É a nossa consciência latente, nas palavras de sua voz. Ela sobrevive à nossa morte física e pré-existe ao nosso nascimento físico. Ela é eterna, ela vai se construindo, ela é uma construção contínua. Então ela é só vida. O espírito, né, a intuição é pura vida. Já a consciência na forma racional, consciência de superfície, ela nasce e morre.
Então, muitas coisas do nosso cérebro, né, as memórias que só ficaram registradas fisicamente, nesse aparato aqui nosso, ela vai embora e a gente não vai lembrar. A única coisa que a gente leva embora dessa vida são as experiências profundas que são úteis para a construção do espírito. E essas experiências, elas são em larga medida as dolorosas. Ninguém gosta de ouvir isso, mas essa é a mais pura verdade. Sobre isso eu também bato o martelo. Não tem ninguém aqui que vai conseguir me convencer do contrário. Eu até desafio. Novamente, o que podemos ficar aqui discutindo e vendo mais a fundo são questões como é que se dá essa dinâmica, porque é assim e tudo mais. Mas que é assim, eu não tenho dúvidas. Né? Essa exposição aqui vem com algumas características de dúvidas, mas vem com muitas certezas. É o que muitas pessoas vão confundir com um senso de absolutismo, de arrogância e blá blá blá, né? Coisa que eu estou bem acostumado a ouvir por aí. Bom, enfim, a questão é justamente essa então. Esse capítulo 2 da Grande Síntese deve ser lido com um estado de alma muito, muito puro, muito conectado com a fonte da vida, porque senão a pessoa não vai conseguir absorver. E, inclusive, o parágrafo final, se não me engano, desse capítulo, a sua voz lança umas afirmativas que para o sujeito preso na racionalidade vai parecer pura arrogância. Mas, na verdade, é apenas a realidade que é apresentada na cara da pessoa e é para o melhor da pessoa. Né? Então, assim, dependendo do grau de sintonização da pessoa, a pessoa vai conseguir aproveitar ou não as coisas que estão no livro. Então, esse livro, né, ele é dirigido para quem já tem um certo grau de maturidade. Né? Infelizmente, ainda o grosso da humanidade não atingiu esse patamar e vai ter que aprender, porque aprender todo mundo irá, da pior maneira possível. Eu gostaria que para alguns isso não fosse feito dessa forma. Eu gostaria de acelerar um pouco o processo, né, de algumas pessoas para que a pessoa evite passar tanto tempo sofrendo tão miseravelmente. Então esse é o objetivo central desse livro. E esse capítulo é curto, né, mas fantástico, e vem que nem um relâmpago cortar a alma da pessoa para conseguir, de alguma forma, fazer com que a pessoa desperte o seu espírito. Bom, falando sobre tudo isso, né, a gente na próxima vai entrar no capítulo 3, que tratam justamente sobre as provas. Né? Me prove tudo isso que você está falando, Oliva. Isso pode não ser real, blá blá blá. Então o capítulo 3 vai servir exatamente para falar a respeito dessa questão das provas, né? Coisa tão importante. Nos vemos lá, gente. Saudações fraternas.